Sabe esse aparelho que você tem em casa e que você usa hoje basicamente para assistir seriado? Então, antigamente ele servia para muitas outras coisas, inclusive para a gente conferir resultados de testes de DNA. Eu explico. É que haviam no Brasil programas de televisão onde eram realizados testes de DNA para saber se era verdadeiro, se era legítimo aí o vínculo genético entre uma criança e o seu suposto pai. Gente, eu não preciso dizer que muitas vezes aquilo se transformava em algo cômico e às vezes até bizarro, ok? Bom, mas aquilo era entretenimento do passado, né? Hoje o negócio é seriado, eu sei disso. Sabe que de alguma forma a nossa fé também vai sendo submetida, junto com o nosso coração, a esses testes de DNA? Eu vou explicar para você isso. São esses momentos em que Deus nos permite passar por circunstâncias em que existe aí o que eu poderia chamar de a descoberta dos nossos amores. Eu vou explicar melhor ainda como isso aconteceu na Bíblia Sagrada. Olha, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, Moisés, num discurso para o povo de Israel, ele diz que Deus permitiu que aquele povo passasse 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus queria provar o coração deles. Deus queria conhecer o coração deles, revelar o coração do povo. Ou seja, Deus estava permitindo que houvesse para o povo de Israel aí esse teste de DNA do coração. E talvez você já esteja se perguntando, mas Linderson, Deus não conhece tudo sobre mim? Sim, Deus conhece tudo sobre você, mas você não conhece tudo sobre você. Por isso Deus faz esses testes, Deus nos permite passar por essas provas, porque Ele quer mostrar para mim, para você, para todos nós, o resultado do nosso coração, como andam aí os nossos amores. Por isso, gente, que Deus nos leva a esses testes de DNA, em que nós descobrimos os nossos amores, descobrimos aquilo que a gente ama e a gente ama de verdade. E olha, vou dizer uma coisa para você, dependendo do resultado dos nossos amores, dependendo do resultado, daquilo que a gente ama de verdade no nosso coração, eu quero que você saiba que a gente também pode acabar enfrentando situações cômicas e até mesmo bizarras, tá? Vou mostrar, imagine comigo, vamos fazer aqui um exercício mental comigo. Imagine como seria bizarro, como seria cômico se Noé, depois de passar tanto tempo naquela arca, depois do dilúvio, Deus dissesse para ele, Noé, saia dessa arca e vá caminhar por esse mundo, vá cultivar essa terra, vá crescer, enche essa terra, Noé, veja quantas possibilidades eu tenho para você. Imagine Noé olhando para a arca e dizendo, Senhor, essa daqui é a minha arca. Imagine se o coração de Noé estivesse amando a coisa errada, e ao invés de sair em obediência e amor ao Senhor, Noé ficasse preso àquela arca. Fala sério, não ia ser meio bizarro? Seria bizarro porque todas as vezes que a gente ama a coisa errada, a gente vive uma vida bizarra. Um amor errado gera uma vida errada. Um amor bizarro nos coloca em situações bizarras. Imagine agora Isaac. Depois que Isaac desce do Monte Moriá com o pai dele, e Isaac lembra assim, uau, eu quase fui sacrificado, mas Deus proveu um cordeiro para me substituir. Sabe de uma coisa? Eu vou pregar aquele facão que o meu pai ia usar para me matar, e eu vou guardar aquele facão, e imagine Isaac passando a amar, não o Deus que proveu um cordeiro para o lugar dele, mas amando o facão que o pai ia usar para matar ele, mas usou para matar o cordeiro. Estranho, bizarro,
É isso mesmo. Quando a gente ama a coisa errada, a gente vive a vida errada. Imagine Davi, você pode imaginar Davi dizendo, com essa pedra eu matei aquele gigante, então eu vou guardar essa pedra para mim, porque essa pedra significa muito para mim. E imagine o coração de Davi se apegando mais àquela pedra do que ao Senhor que havia dado livramento a ele e dado coragem para ele enfrentar aquele gigante. Gente, por isso o nosso coração precisa ser submetido a esse processo de DNA. Por isso que o nosso coração, nós precisamos ser levados a esses lugares em que há a descoberta dos nossos amores. Por quê? Porque amar a coisa errada pode fazer você e eu vivermos a vida errada. Isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo o Senhor está nos chamando a muito mais do que emitir uma opinião, a dizer aquilo que está dentro do nosso coração. O Senhor está nos levando também a conhecer verdadeiramente aquilo que está dentro do nosso coração. Sabe? Deus pode usar muitas coisas para fazer isso. Deus pode usar, por exemplo, os momentos difíceis, assim como ele fez com Saul. Lembre-se do episódio em que Samuel diz para Saul, Saul, espere eu chegar para nós sacrificarmos. Saul estava pressionado, e aí Saul, pressionado, fez o quê? Desobedeceu. Os momentos difíceis revelaram o coração infiel de Saul. Mas existem também aqueles momentos bons, momentos agradáveis, em que o nosso coração também é colocado à prova. Deus não usa só os momentos difíceis para colocar o nosso coração à prova. Deus também usa os momentos agradáveis, aqueles momentos em que nós estamos obtendo prazer, aqueles momentos em que a gente está tão tranquilo, como, por exemplo, aquele momento em que Sansão, se deleitando nos amores, no prazer ao lado de Dalila, cede e diz para ela qual que era o segredo da sua força. Então eu e você precisamos estar atentos. Por quê? Porque seja nos momentos de dificuldade e angústia, ou seja nos momentos em que nós estamos desfrutando tranquilidade e prazer, nesse exato momento, o nosso coração pode estar sendo colocado à prova. Olha, não se esqueça, Jesus, o Filho de Deus, passou também por um teste de DNA. Não, gente, não estou falando assim DNA Não. Eu estou falando que Jesus também passou por um teste onde o coração dele também foi colocado à prova pelo Pai. E você se lembra? Você se lembra dos testes os quais foram impostos ao coração de Jesus? Satanás disse a ele naquele deserto, bom, você está com fome? Se você está com fome, então providencie comida para você. E o coração de Jesus sabia, eu não sou sustentado prioritariamente pelo pão. Eu sou sustentado prioritariamente por aquilo que o meu Pai disse a meu respeito. Nem só de pão vive o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás submete o coração de Jesus a mais um teste. E Satanás diz a ele, veja bem, olha que lugar alto, pule daí porque os anjos vão cuidar de você. Jesus, mostre a todos como você é importante. Jesus, chegou a sua hora de todos reconhecerem você e de você viver uma vida espetacular. Jesus, pule do pináculo do templo. E o coração de Jesus era fiel ao Pai. E ele diz, eu não vou tentar o meu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E naquele momento o coração de Jesus é submetido a um teste de DNA. E Jesus se recusa a deixar o coração dele ser levado pela cultura do desempenho, pela cultura da performance. Jesus não precisava daquilo. Finalmente Satanás diz a ele, Jesus, eu sei que você é rei, vamos dar uma olhada em todos os reinos da terra. Então Jesus, até o presente momento eu estou mandando em todos esses reinos são meus, e eu sei que um dia você vai ter eles também, você vai reinar sobre esses reinos que agora estão debaixo do meu poder. Então Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos encurtar o caminho, Jesus, uma adoradinha
e eu entrego todo esse reino para você. Vamos encurtar o caminho, já que eu vou perder, a gente encurta o caminho, você me adora, eu desisto, e aí é tudo seu no final das contas. A tentação era Jesus, vale tudo para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. E Jesus diz, arreda, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então perceba, se o Filho de Deus foi submetido a um teste de DNA, por que você acha que eu e você seríamos poupados? Sabe de uma coisa? Nesses dias de tantos desafios, tanto em nível global quanto em nível local, eu e você estamos recebendo do Senhor todos os dias a oportunidade de deixar claro para todo mundo que existe entre nós e o nosso Pai Celestial um vínculo profundo. Existe um lugar em você em que a natureza do seu Pai Celestial se manifesta e se expressa com toda intensidade. E esse lugar é o seu coração. Esse é o tempo de, com o nosso testemunho, com a nossa compaixão, com o nosso amor incondicional a Deus e ao próximo, nós testemunharmos para a nossa geração de que nós carregamos dentro de nós a mesma natureza do nosso Pai Celestial.